Paulo está pedindo? O que ele está orando? Para que ilumine os olhos do coração. Meu Deus. Paulo não está orando por dinheiro. Paulo não está orando por riqueza. Paulo não está orando por condições. Paulo não está orando por milagre. Paulo não está orando por livramento. O que Paulo está orando é que Deus abra os olhos da igreja. Paulo está orando para que Deus possa mudar a forma que nós olhamos as coisas espirituais. Paulo está orando nesse texto, dizendo assim, que eles possam ter o entendimento do pleno conhecimento de Cristo. Ele está dizendo aqui para que todos os olhos do coração sejam abertos, porque isso condiciona a transformação de todas as outras coisas. Porque a mudança vem de dentro para fora, vem de você ao seu redor. Não é o ambiente que deve mudar. Sabe crente gato? Que as pessoas têm. Alguém tem gato aqui? Eita, vou falar mal do gato. Você tem quantos gatos, Nicolas? 5 na casa. 3 na casa. Você tem quantos, irmão? 1. Você é a mais equilibrada. Você sabia que gato não tem dono? Vocês sabiam disso? Ele não escolhe dono? Quem sabia disso? Gato escolhe ambiente. Gato não escolhe dono. Ih, decepcionei você, irmã? Decepcionei? Foi comprovado que gato não escolhe dono, escolhe ambiente. Não dá comida para esse pessoal, você não destrói a tua casa. Dá? Não faz do jeito que ele quer para você ver só. Não é verdade? Não põe lá o bichinho que ele gosta, você vê só. Você vai falar com ele e fala assim, ó. Quem não gosta de gato, levanta a mão. Levanta a mão com força, assim. Gente, é pecado você não gostar de bichinho. Tudo bichinho, Deus criou os bichinhos. Quando eu falo de gosto de gato, não é que quem aqui tacou o gato pra cima, ver se ele cai de pé? Realmente vocês não gostam de gato. Vocês levantou a mão agora. Quem aqui já cortou o bigode do gato para ver se ele cai do muro? Fernando tem que se arrepender, viu, Fernando? Porque um dia você tirou o equilíbrio de um gato. Tá vendo? Todas as coisas que eu pergunto, gente, foi que eu vi, eu nunca fiz. Sabe que você está rindo? Porque é a sua percepção de mim. Vai, me julga! Que o Senhor abra os olhos de você para você saber quem eu sou. Eu não sou esse cara não, que você está pensando. Eu não cortei o bigode do gato não, viu? O Fernando já. Jogar para cima foi assim, umas vezes só. Pois é, quem não gosta de sapo aqui? Levanta a mão. E quem botou sal no sapo? Levanta a mão. Gente, vocês são coisa ruim mesmo, hein, irmão? Puxa vida, velho. Tá vendo? Tá vendo que você é capaz? Agora todo mundo é crente, né? Bíblia no braço, estamos santos. Agora se o filho faz isso, fala assim, não faça isso. Né? Percepção, né, gente? Lucas capítulo 24, vou terminar aqui. Porque eu gostaria de voltar recalculando a rota da semana passada. Verso 13, vai. Percepção. Que é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Caramba, foi rápido essa mudança de percepção aí, hein? O cara estava desanimado saindo de Jerusalém. E agora eles já estavam voltando falando. É verdade mesmo! Ele ressuscitou. Mas foi porque Jesus apareceu? Não, porque Jesus mostrou as Escrituras. O que abre entendimento, o que faz os nossos olhos se tornarem luz para a nossa vida é o quanto nós conhecemos da palavra. É o quanto nós conhecemos dele. É o quanto nós nos expomos à palavra e nós nos expomos àquilo que ele diz. A Bíblia diz que Satanás, ele não está fazendo esforço para mudar Deus, ele não está fazendo esforço para mudar a Bíblia, nem a verdade. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, a única coisa que ele está fazendo é cegando o entendimento dos incrédulos. É isso que está escrito. O Deus desse século cegou o entendimento. Então, a força de hoje é o conceito humanista, ideologia, coisas que estão sendo lançadas como informação, como ideias, que está cegando o entendimento das pessoas. Por isso, cada vez elas estão mais frias, estão se afastando, porque eles estão cegas. 2 Coríntios 4:3, tá? 2 Coríntios 4:3. Então, ali, o Deus desse século cegou o entendimento. Então, nós temos que entender que há um esforço do inimigo para nos deixarmos cegos. Há um esforço do inimigo para deixar a percepção de Deus, das coisas do Senhor, distorcida. Há uma força espiritual, há um ataque espiritual para mudar como a gente enxerga a nossa esposa, como a gente enxerga nossos filhos. E aí, a força do inimigo é fazer com que nós enxerguemos a esposa, o marido como inimigo, os filhos como um problemático. Então você vai percebendo que o problema vai surgindo de dentro para fora, porque o Deus desse século, ele quer distorcer a realidade e apagar dentro dessa distorção quem Deus é e o que Deus pode fazer. Por isso há muitos incrédulos, porque estão cegos. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus vem para iluminar isso, para arrancar e nos curar de toda segura, porque o inimigo basta, o que ele deseja é cegar os olhos, e para Deus é iluminar os olhos, fazer a pessoa enxergar quem ele é. Vocês estão comigo? Diga amém. E eu termino em João capítulo 1, que a Bíblia diz que em João capítulo 1 há algo importante para nós. Bora, João capítulo 1, pode ir. No princípio... No quê? Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Vem bem devagar agora. E a vida era a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Calma, escute. No princípio era o... E o Verbo? E o Verbo estava? E o Verbo... Vai. Ele estava no... Com Deus. Todas as coisas foram feitas por... Ele. E sem Ele... Nada do que foi feito se fez. Vai. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Deus disse em Gênesis, haja luz. Haja luz. E quem estava no princípio? Ele. E ele é a luz dos homens. A partir do momento que nós tiramos os olhos de Deus, tiramos os olhos de Jesus, nós ficamos cegos. Porque ele é a luz que ilumina os nossos olhos. Ele é a luz, por exemplo, veja bem, uma pessoa que te maltratou, uma pessoa que te traumatizou. Como é que ele entra como luz? Ele diz assim, eu te perdoei, perdoa. Então, você concorda comigo que algumas coisas que nós sofremos, só conseguimos perdoar através de Jesus? Algumas coisas que as pessoas fizeram para nós, você olha assim, não, cara, não vou perdoar isso aí não. Mas aí o Senhor, quando a gente se submete o nosso coração a Ele, a tudo que Ele é, a gente perdoa o imperdoável. E tem gente que chega para a gente e fala assim, não, pastor, mas como é que eu perdoo o meu pai que fez isso? Olhando para... Porque ele é a luz dos homens.
Ele é a luz do mundo, ele é a luz dos homens. Então ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então no Éden, gente, os olhos naturais eles se abriram e os espirituais se fecharam. Nós entendemos isso. Na cruz, a Bíblia vai dizer que Cristo ele abriu os olhos novamente espirituais da humanidade. E agora nós entendemos quem Deus é. Agora nós sabemos quem nós somos. Agora nós sabemos por que existimos. Agora nós sabemos para onde estamos indo. Porque antes de conhecê-lo e experimentar de quem ele é, nós nem sabíamos para onde a gente estava indo. Qual seria o nosso destino. Agora a luz chegou e então quando Deus abre nossos olhos, você não vai ver mais agora só as coisas diferentes ou pessoas diferentes. Você vai ver as mesmas coisas, mas com uma percepção diferente. Você vai ver aquele que é o pobre que a gente tem que ajudar. Você vai ver a pessoa que maltratou como uma oportunidade de você perdoar. Você vai ter uma percepção de vida diferente e transformada. O que nós precisamos? Olhar para Jesus. Porque os nossos olhos é a lâmpada. Então escute uma coisa que eu vou terminar aqui. Tudo que você pensa define teu corpo. Define sua mente. Define sua alma. Tudo. Tudo que você vê e toma, sabe aquele pré-julgamento? Definiu o teu corpo. Então a gente tem que permitir Jesus mudar a nossa percepção. Porque se não houver mudança no entendimento, como a Bíblia diz, né? Não vos conformeis com esse século, mas fazer renovação da vossa mente para que você conheça a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Como fazer renovação da nossa mente? Olhando para as Escrituras, olhando para Jesus. O que eu preciso é entender o que Deus quer me ensinar nessa circunstância. Porque você pode estar perguntando para Jesus, quem foi que pecou para que nascesse cego? Foi o pai ou foi ele? É até sem nexo essa pergunta, né? Como é que ele ia pecar antes de nascer, né? Tudo bem. Mas essa foi a pergunta. Para onde você está olhando? Agora para um pouquinho, feche seus olhos e veja a tua circunstância. Feche os seus olhos para que você possa ver com os olhos espirituais. Ninguém vai catar a tua bolsa, não. Com seus olhos fechados, a Bíblia diz que Jesus continua fazendo as mesmas obras. E tem feito coisas maiores. Jesus ainda abre olhos. Ele ainda ilumina entendimento. Ele ainda faz cegos espirituais enxergar. A maior necessidade da igreja que hoje eu vejo não é ter novas circunstâncias, nem das famílias, novas oportunidades, é ter os olhos abertos, é enxergar o papai onde é que ele está, o que ele está fazendo. Jesus é o mesmo. Quando ele abre nossos olhos, a gente passa a enxergar a vida, as pessoas, até mesmo o sofrimento e a cruz e a eternidade por uma perspectiva do reino dele. Essa é a verdadeira transformação do Evangelho. É como você vê os seus filhos. É como você vê a sua casa. É qual importância você dá para aquilo que Deus dá importância. Será que você não briga por pouca coisa? Será que você não traz transtornos por poucas coisas? Será que você não tem sido orgulhoso ao ponto de não deixar o perdão acontecer? Com seus olhos fechados ainda. Veja Jesus com seus olhos fechados. Não é sobre a sua roupa que você veste, não é sobre o seu calçado, não é sobre quanto você tem na sua conta. Não é o quanto você tem de poder aquisitivo, não é o seu carro, se ele é novo, se ele é velho. Não é sua bicicleta, não é sobre isso. Não é sobre isso que Jesus veio fazer. Essa manhã Jesus quer abrir os nossos olhos. Será que você está numa esteira de rato? Será que você está correndo como o mundo corre, com os mesmos interesses, com os mesmos ideais? Será que a paz que te falta é porque você não para
para pensar como você está olhando as coisas. Tente visualizar a qualidade dos seus filhos. E o quanto seria ruim se você não os tivesse. Dá trabalho, é desafiador. Seu filho é adolescente, seu filho é bebê. Casamento não é uma coisa fácil. Mas qual é a sua percepção? Porque o presente que Adão tinha recebido de Deus se tornou praticamente o culpado da sua queda. Porque ele disse, foi essa mulher que tu me deste. Porque quando nossos olhos mudam, a gente transfere responsabilidade. Quando estamos cegos, nós declaramos que é a culpa do marido, é a culpa da esposa, é a culpa de ciclano, é a culpa de pastor, é a culpa da igreja, é a culpa disso. E a gente não percebe que é como a gente está olhando, está trazendo para nós luz ou escuridão. Essa manhã é uma manhã de reflexão, uma manhã de ensino. E também de poder, porque o Senhor pode mudar os nossos olhos. Porque Ele é a luz dos homens. Ele é a luz dos homens. Cristo é a luz. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. A depressão não vai lhe matar. A ansiedade não vai te destruir. Porque nós podemos erguer os nossos olhos. A Bíblia diz assim, da onde vem o meu socorro? Erga os seus olhos, não olhe, mas erga a sua percepção. Da onde vem esse socorro? O seu socorro vem do Senhor. E quem Ele é? Ele é o bom pastor. Ele guia suas ovelhas às águas tranquilas, a verdes pastos verdejantes. O Senhor tem lugar de paz, o Senhor tem lugar de perdão, o Senhor tem lugar de reconciliação, o Senhor tem lugar de restauração. O Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, nos deu a oportunidade de estarmos essa manhã. E você veio na igreja olhar para quem e para quê? E eu estou dizendo, Ele é a luz dos homens. Com os seus olhos fechados, que você não enxergue agora as coisas físicas. Mas olha, Ele preparou morada no Pai. Ele preparou a eternidade. A cruz, que é loucura para o mundo, se tornou poder para você. Ele se entregou em um sofrimento incalculável, indescritível, para resgatar-nos da morte, para nos dar vida eterna, para restaurar a nossa família, para trazer luz. Então nada pode substituí-lo. Ele é insubstituível. O Senhor Jesus, Ele é insubstituível. Você não pode substituir Ele pelo teu casamento, pelo teu filho, pelo teu sonho, pelo teu futuro. Não tem como. E quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nos falta paz, é que a gente muitas das vezes não está buscando em primeiro lugar Ele. Então a gente tem uma tendência rápida de julgar as coisas pelos nossos olhos, mas os nossos olhos só podem trazer escuridão ou luz para nós. Se você olhar com bons olhos uma pessoa, ser misericordioso, perdoar, você terá paz. Mas se você olhar com maus olhos, na verdade, inúmeras vezes nós falamos mal do outro, que é o mal que nós já somos. Porque revela quem somos com a forma que nós olhamos. Então, qual é a percepção? Será que você vai fazer como Jesus, olhar a prostituta e ver ali uma oportunidade de salvar aquela mulher num poço? Será que você vai olhar os leprosos e você vai deixar eles se aproximar para que eles sejam curados? Porque o Egito todo via Moisés como um assassino, mas Deus o via como libertador. Toda a igreja via Paulo como um assassino, mas Deus via como um plantador de igreja. Veja como nós temos percepções erradas. Quantas vezes você já julgou antes de conhecer? Quantas vezes você já desistiu antes de procurar saber a verdade? Quantas vezes você deixou de dar chances
porque você estava cansado e vendo do jeito que você vê. Às vezes a chuva lá fora que a gente vê como um problema, que vai molhar o nosso cabelo, que vai molhar o nosso penteado. Tem alguém em um lugar que não tem água dizendo para chover. Qual é a sua percepção? Qual é a tua percepção da tua casa? A tua casa é um pedacinho do céu? É você que determina isso. Se você levar Jesus para a tua casa, ainda que você precise passar pelo telhado na sua própria casa, que tem um religioso lá, não esqueça que é Jesus que está na casa. Como é que você vê isso? Como é que você vê isso? Qual é a sua percepção? Por quê? Quando Deus abre nossos olhos, que é o meu tema, nós perdoamos. Se você tem dificuldade de perdoar, você está com o coração fechado. Se você não consegue ser fiel, você está com os olhos fechados. Se você não consegue amar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem, você está com os olhos fechados. Então eu estou vendo uma coisa com os olhos fechados. E você vai ver também, junto comigo, quanta informação nas redes sociais distorcida. Quanta mentira sendo falada. Quanto engano. Nós não temos mais nem força para decidir o nosso voto. Tanta confusão. Tanta confusão na nutrição. Alimentos que eram saudáveis não são mais. Os que não eram agora são. Olha quanta confusão para nos deixar céticos, incrédulos, desistidos, confusos. E eu sinto no meu espírito hoje de manhã quando orava, que era preciso nós mudarmos a forma que nós estamos olhando as coisas. Ver o perigo espiritual como um perigo espiritual. Vemos o pecado como destruidor da nossa casa, nossa família como destruidor da nossa casa. Não olhamos pelo prazer, olhamos para o prazer ilícito como uma fonte de alegria. Enquanto está com os olhos fechados, ontem na montanha orando junto com os homens, Deus me falou algo. E isso me deixou muito assustado. Ele falou comigo: lembra quando a sua mãe preparava o almoço e algumas dezenas de minutos antes, uma hora antes, você queria comer um biscoito? Ela dizia: não coma porcaria agora. A comida já está pronta. E eu falei: sim, Senhor, eu lembro. Pois é, hoje eu estou vendo muitos que por ficar comendo porcaria não tem mais fome daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real, daquilo que é saudável. Muitas pessoas perderam a fome de ler a Bíblia, perderam a sede de buscar Jesus, porque estão se alimentando de porcaria, de coisas que verdadeiramente não fazem bem. E aí eles estão semi-saudáveis ou satisfeitos. Eles estão de barriga cheia, mas com a consciência pesada. E Deus falou isso tão forte comigo. E eu acredito que os nossos olhos precisam ser abertos para Deus essa manhã. Você tem que voltar às Escrituras, você tem que voltar a ler a palavra, você tem que voltar a orar. Essa é uma oportunidade para você poder ver diferente o seu marido, ver diferente a sua esposa, ver diferente a sua casa, ver diferente. Ontem, numa conversa, numa visita que eu fiz, eu disse: como é que você vê o seu filho? E eu disse: olha por esse lado. E aí, olhando nos olhos dessa pessoa, é como se os olhos dele estavam se abrindo. E lá os olhos dele lacrimejou. Porque ele pôde ver onde estava precisando melhorar. Porque a percepção está definindo se trevas ou se luz está habitando nosso corpo. Porque os olhos são lâmpadas do nosso corpo.
Senhor, eu oro agora para que os teus filhos te vejam com os olhos da fé, para não viver mais por vista, mas por fé. Nós te pedimos perdão, Deus, por toda a percepção de julgamento, toda a percepção errada. Todas as vezes, ó Deus, que nós olhamos por uma situação ou circunstância, nós pecamos. Perdoa-nos, Deus, quando nós deixamos aflorar as nossas emoções e quando nós deixamos que nossos sentimentos, ó Deus, tomem conta dos nossos pensamentos e os nossos olhos fiquem cegos. Nos perdoa, Deus, por toda a escuridão. Acende a chama. Acende, Senhor, essa lâmpada em nossas vidas. Acende, Senhor, essa lâmpada dos nossos olhos e nos faça olhar, Deus, para os irmãos com um bom grado. Olharmos para as situações como uma oportunidade e olharmos para as situações numa perspectiva que o Senhor tem. Essa manhã, Deus, eu peço, assim como o Senhor cegou Paulo para que ele pudesse enxergar da maneira correta e depois desse vista, que o Senhor possa nos dar a vista da fé, que o Senhor possa nos dar os olhos abertos da fé, que o coração agora, meu Pai, receba a luz do entendimento, e que teus filhos desistam de desistir, que os teus filhos desistam, Senhor, de te deixar, que eles desistam, Senhor, de se desviar, que eles desistam, Senhor, de olhar para as pessoas como ameaça, que o Senhor, Deus, possa abrir o entendimento, que o Senhor possa tirar do coração e da mente qualquer percepção errada dos irmãos, da igreja, ó Deus, e do Senhor. Espírito Santo, flui com o teu poder e promove libertação. Todo Deus do que trouxe cegueira espiritual, todo espírito maligno seja repreendido, seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu declaro libertação no entendimento. Todo o mal vai embora, depressão, ansiedade, medo, o sentimento de nudez agora vai embora em nome de Jesus. Eu declaro céus abertos e olhos abertos espirituais. Em nome de Jesus, que os olhos do coração agora se abram e todo o corpo receba a luz. Todas as trevas vão embora em nome de Jesus. E os olhos se abrem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo seu amor. E obrigado, Deus, por esta manhã, onde os teus filhos entenderam sobre os olhos. Quando o Senhor abre os nossos olhos, a nossa vida muda. Obrigado. A Ti eu entrego o louvor e a glória para todos sempre. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém, amém.